Olá, olá, senhores. Muita paz, muita luz. Vídeo 261. É a consciência, consciente, antes da morte. Título, para ficar um título melhor, ficaria muito longo e depois o YouTube não aceita. Bom, devido a informações de médiuns que têm a clarividência, que veem o que acontece com certas pessoas após o falecimento. E eu mesma, quando participei de um grupo online para resgatar pessoas, né? Embora não tivesse aquela clarividência, mas de vez em quando vinha na minha mente uma visão sobre aquela pessoa, do que estava acontecendo, e a clarividente do grupo narrava também. Então, devido a esse sofrimento que as pessoas passam após a morte, eu estou fazendo esse vídeo. Muita gente, principalmente os evangélicos, morreu, está com Deus, foi para Deus. E outros, está num bom lugar, etc, etc. Bom, o que a espiritualidade se preocupa em informar a doutrinação, informar que há vida do outro lado, que esse corpo que nós temos, ele se desfaz, o corpo verdadeiro sai quando a gente morre, porque ele não vai poder mais movimentar o corpo, ele sai. E aí o que acontece? Se essa pessoa, que agora é espírito, tiver a consciência, o despertar de que a vida continua do outro lado, será muito mais fácil para ela se encaminhar para o lugar devido. Quando a pessoa não tem consciência disso, acha, quando eu morrer eu vou para Deus, não. Ou então outros não conseguem entender isso, né? Não conseguem entender. Aí falece. O que acontece? Eles ficam presos no lugar, como foi um caso de uma evangélica, que as pessoas que moravam no apartamento lá ouviam coisas, sentiam coisas, aí chamaram, né, um clarividente para ver. Então, a clarividente viu uma senhora evangélica com a Bíblia na mão, porque formatizou, plasmou que nós somos co-criadores. Então, ela morreu naquele estado de Bíblia, fanatismo. Isso aí, sempre ali. Mas não aprendeu que a vida do outro lado é diferente. Então, o que aconteceu com ela? Ela ficou inconsciente, ela não ficou desperta. A consciência dela não despertou. Ela estava achando que estava viva e continuando a ler a Bíblia. Então, ela ficava para lá e para cá e não conseguia sair dali, porque para lá e para cá, para lá e para cá, lendo a Bíblia, né? Lógico, depois chamam dos amparadores e tal, levam
mesmo que a pessoa seja uma boa pessoa, ela vai ficar presa ali. Se ela não tiver muita fé, talvez num santo, em alguma coisa, que quando ela falecer vai ser ajudada a ser levada, né? Então, muita gente que fica naquela. Será que tem vida do outro lado? Será que não tem? Aí morre, e aí acontece, por exemplo, como aconteceu com o Chaveiro, que eu conhecia, eu, desconfiada, porque eu conhecia ele, o jeito dele, né? Então, eu achei que ele era capaz de estar por ali onde ele morreu. Ele teve um problema na bicicleta quando estava indo à casa de um cliente, resolveu o problema da fechadura. Como eu trabalhava, estava nesse grupo trabalhando, eu pedi para eles que resgatasse o espírito dele. E ele estava ali, não conseguia sair do lugar. Ele morreu ali, não conseguia sair do lugar. Ele só dizia: eu quero ir trabalhar, eu quero ir trabalhar, e ficava naquilo. Então, os amparadores tiveram que adormecer. Ele não conseguia raciocinar e ver. Ele não era desperto, não conseguia ver que ele já não era deste mundo, né? Há aquele problema em que o espírito vai e atravessa na frente do carro e vai, sai pelos fundos do carro e vai no outro e não consegue ver que já faleceu. Então, ele criou, o ser cria aquilo, né? Então, como ele cria, no momento em que ele falece, acontece isso. Pessoas que não são assim muito ruins, né? Porque os muito ruins, os seres assassinos, ladrões, políticos, influenciadores que influenciam na internet coisas muito ruins, semelhantes. Esses já vão, o magnetismo do planeta, ele puxa a pessoa e vai lá para os lugares obscuros, ou como estão esvaziando o umbral, ou a nave está lá, você não vê, e a nave extraterrestre pega esse espírito e leva lá para os planetas primitivos. Porque o umbral, essa terceira dimensão é umbral, mas há umbrais, subdivisões de umbral. Então, quando a gente falece, a gente não é lá grandes coisas, então vai lá para o outro umbral, né? Mas como agora a Terra está na quinta dimensão, já não há razão para ir para o umbral. Quem está lá ainda está. Mas aí já vai direto para os lugares onde tem que ir. Gente, é importante que as pessoas saibam que a vida continua. Mas não é ficar naquela fantasia de dizer: eu vou me encontrar com meu pai, com a minha mãe. Não, porque a evolução é diferente de cada um dos membros da família. Tem gente que fica aí sonhando, né, com isso. O exemplo é aquele médico André Luiz, que ele foi lá para o umbral, depois foi para a escola espiritual, para o hospital, primeiro umbral, hospital, depois escola, né, para aprender. E a mãe dele estava num outro patamar, além. Ela estava numa outra dimensão, possivelmente o umbral, a escola e o hospital é a quarta dimensão. Então, possivelmente a mãe dele estava na quinta dimensão. Quando ele já estava mais preparadinho, aí ele teve o direito de
receber a mãe, que foi lá o visitar, e depois ela foi embora e disse: quando você precisar de mim, me chama. Acabou, né? Não tem esses apegos como tem aqui na Terra. Não tem apegos assim. Quer dizer, só iria voltar lá se ele precisasse dela. Não para dizer assim, vem me visitar, vem tomar um cafezinho. Não, não é nada, é bem diferente do outro lado da vida. Então é muito importante uma pessoa que perdeu a esposa há pouco tempo, está deprimido, está completamente deprimido, está arrasado. Eu tive vontade de falar alguma coisa para ele, mas eu não sei, talvez seja evangélico e não vai adiantar nada. Aí eu tive vontade muito de falar, mas que a vida continua do outro lado. Porque se ele soubesse isso, que a vida continua do outro lado, ele não estaria como está. Né? Lógico que a pessoa sente, mesmo a gente sabendo que a vida continua, se você conviveu com um membro da família, mas que tinha amor, ambos, né? Recíproco, lógico, você vai sentir pra caramba, mas você sabe que ele vai continuar vivendo, mesmo que você não o encontre mais. Mas se o amor era tão grande, quem sabe se você o irá encontrar? Quem sabe se a evolução espiritual é a mesma de vocês, né? Então, as pessoas sofrem aqui e do outro lado. Pessoa que não acredita em nada, não acredita em Deus, e eu pergunto, então, como é que as coisas se formam? De onde vem isso? Vem do nada? De algum lugar vem. Ela é constante, ela não para, o universo cada vez mais vai expandindo, quer dizer, as criações continuam. Então a pessoa que, não existe nada, só não existe nada, nada, nada. Aí morre. Fica na escuridão. Ele vai para um lugar, fica ali, quietinho, na escuridão. Pode ficar milhares, bilhões de anos. Fica ali. Se ele despertar, né? Se pensar, se despertar e dizer, ué, mas afinal eu estou aqui, eu estou vivo. Aí começar a evoluir no pensamento. Aí quando a pessoa começa a evoluir alguma coisa, vem alguém para o resgatar, porque as leis são misericordiosas do Pai e Mãe Criador primordial. Não se deve também ficar pensando sempre naquela pessoa que falece, porque tudo está ligado. Então, o que vai acontecer? Vai atrapalhar a evolução dessa pessoa. Ela vai sentir e não vai poder fazer nada, nem vai poder vir aqui falar com você. Porque os espíritos, para vir falar com as pessoas, eles têm que ter já um grau de evolução. E tem que ter a permissão dos guardiões lá da luz para vir falar com a pessoa, o ente querido. Ou com a pessoa que está psicografando, ou com a pessoa que está canalizando. Eles não vêm assim, opa, vou lá agora. Não é assim. Tudo tem que ter uma permissão. Então, senhores, quem puder abrir os olhos de outras pessoas que não entendem isso, vocês farão uma grande misericórdia. Você já pensou ficar milhares e milhares de anos? Houve um resgate de um monte de pessoas que isso deve ter acontecido na Idade Média, que elas foram jogadas num poço. E estavam lá. O poço
na matéria pode nem mais existir, mas formata. Então, eles estavam ali desesperados, sempre gritando. Milhares de anos, ó, da Idade Média até aqui. Aí foram resgatados. E é difícil, porque eles não querem, tem que adormecer lá os seres e levar lá para um hospital. Pessoas que estão lá soterradas, o espírito delas, às vezes ficam ali. Elas não têm noção, elas vão sentir o sofrimento e as dores ali muitos anos. Não importa a religião, você tem que ser desperto para saber que a vida continua do outro lado. O que não ensinam em certas religiões. Não é porque você é católico ou evangélico. Bom, o espírita é desperto, né? É que você frequenta um templo do Sai Baba, o templo Hare Krishna, Shenue, a igreja messiânica, igrejas católicas, etc, 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 que você vai ter um amparo. Você precisa estar desperto. Lógico que há muitas pessoas boas que não têm essa coisa de despertar da vida do outro lado e elas são amparadas. Mas veja bem, as pessoas que vivem aqui e nos outros umbrais é um número muito superior aos que nos ajudam no resgate. Então, o que acontece? Acontece que muitas pessoas vão ficar lá muito porque tem que dar prioridade a alguns e deixar os outros para lá, quando puder, vai lá. Então, agora, por exemplo, tem que dar prioridade aos espíritos que estão sofrendo essas catástrofes, né? E aí as naves estão aí para levar os espíritos também. Os extraterrestres fazem esses resgates também. Mesmo alguns espíritas ou espiritualistas, mesmo sabendo, têm um certo receio da morte. Eu confesso que eu tenho. Eu não sei se é porque eu vi a agonia de uma pessoa da minha família, da agonia que teve antes de morrer, aí eu fiquei, sabe, a gente fica um pouco traumatizado, o sofrimento de vários gatos que eu tive, como sofrem antes de morrer. Então, aí tem pouco, né? Será que eu vou sofrer assim? Será que... Aí eu fico pensando isso. Mas tem gente que consegue manter o equilíbrio e, na hora da morte, se não for por acidente, na morte natural, elas até vão tranquilas, né? Vão tranquilas. Então, o conselho é, mesmo que você esteja doente ou sofrendo dores numa cama, procure manter a calma, a tranquilidade, para que a tua passagem seja tranquila e para que os amparadores possam vir desligar os fios energéticos que liga ao teu corpo. E o cordão de prata, além do cordão de prata, tem outros fios, para que corra tudo tranquilo, seja levado para um hospital para curar essa doença que está no perispírito. Eu gostaria de procurar explicar isso mais, mas não me vem, sabe, palavras. Para que as pessoas que pela primeira vez vejam esse vídeo, que não saibam nada sobre isso, que elas consigam, né,
consigam entender, porque pegar esse pendrive, isso aqui é o corpo físico, né? E aí, o espírito começa a sair do corpo físico, e essa é a verdadeira vida. Essa é a verdadeira vida nossa, é o espírito junto com o perispírito. Saem os dois. Esse perispírito tem tudo que o corpo físico tem. O espírito é o conjunto. Agora é mais moderno dizer energia quântica, partículas quânticas, né? Então, vamos lá. Que são pequeninas partículas, fatores energéticos que pulsam, é uma energia que pulsa, né? Sabe o que é pulsar, né? Aquelas lâmpadas de Natal que fica penque, penque, pulsa. Ela não apaga a luz, porque a do Natal apaga, mas ela faz aquele movimento. Eu tenho um negócio aqui, mas fica rodando, então também não adianta mostrar. Imagine uma luz acesa e que ela se mexe, faz isso, se mexe. Semelhante ao nosso coração que faz bam, 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 é assim. É igual ao sol faz isso, o sol pulsa também, e ele não apaga, né? Então, esse espírito é um conjunto das partículas divinas que o Criador lançou e diz: vão fazer um espírito humano, para ser humano e para habitar a matéria. Bom, aí fez, habitou a matéria. Agora está na hora de sair da matéria. Vai percorrer outro caminho. Ou vai reencarnar, ou vai evoluir lá num outro lugar. Pessoas evoluem até prestando serviços num hospital, numa colônia espiritual, onde tem hospital, onde vão muitos espíritos, são resgatados e eles vão auxiliá-los, vão aprender como se faz. São os médicos espirituais. Vão dar passes, como se dá nos centros espíritas aqui. Só que é um passe mais forte e eles aprendem a fazer isso lá no hospital, os que chegam e querem trabalhar. A espiritualidade amorosa, que tem amor, que ajuda esses seres, que resgatam esses seres, estão precisando de trabalhadores. Então, uma pessoa que queira evoluir, o que ela tem a fazer? É ajudar esses seres no trabalho de resgatar ovoides, resgatar seres da não-luz, né? Os ajudar, resgatar seres bons, seres com amor, ensinar aqueles que querem aprender algo mais, ensinar a eles. O estudo, para quem quiser, continua do outro lado da vida. Se me for permitido, eu pretendo continuar estudos, são estudos mais científicos da espiritualidade, lá do outro lado, que às vezes aqui a gente não consegue entender muito bem, né? Então, vai lá e vai começar a entender melhor. E aí vai evoluindo. Ora, como é que um ser que já evoluiu, está lá na 20ª dimensão, ou densidade, como queiram chamar, é a mesma coisa.
como é que ele consegue fazer, né, um espírito? E sem transar como aqui na Terra. Algumas raças extraterrestres, elas também formam seres, mas elas se atraem um com outro ser. Aí já são seres extraterrestres que não são assim como essa matéria, já são diferentes, são luz. Então, eles se atraem ali naquele momento, aquela atração, sabe? Mas é só isso? Não, tem que ter mais alguma coisa. Eu penso que tenha que ter algo mais para fazer, né? Uma técnica, alguma coisa. E então, senhores, voltando, né? É muito importante vocês terem a consciência no momento do desencarne, da morte, a consciência de que a vida continua do outro lado. É não ter medo. Eu, por exemplo, eu estou dizendo, eu tenho um pouco de receio. Não é medo, é receio, porque eu vi os outros sofrer. Será que eu vou ficar naquele estrebuchamento, aquela coisa horrorosa? Mas, naquele momento, se a pessoa perceber que está indo embora, e eu estou falando também por mim, por meu caso, eu, por exemplo, vou me manter tranquila, sem receio, sem medo, sem nada. Agora, claro, pode acontecer uma coisa de repente, um acidente, um desabamento em cima de mim, um tsunami, um atropelamento, um tiro, né? Bala perdida. E aí, de repente, aquilo é ser muito rápido e eu fico assim, será que eu vou ter dúvidas que eu morri? Ou que eu estou viva ainda? Mas aí vai ser fácil descobrir se me aproximo de um monte de terra, se eu me aproximo de um carro, se eu me aproximo de uma porta, onde eu moro, por exemplo, e ultrapasso a porta sem abrir, não vou. Bom, já tá dito, Então eu morri. Eu tô me vendo, eu tô sentindo que eu estou viva, mas eu morri. Então, é importante a gente ter essa consciência, esse despertar, porque o despertar que falam por aí, o despertar, ele tem muitos despertares. Despertar que nós viemos de outros planetas, despertar para o amor incondicional, despertar que tem vida do outro lado. Então, é uma infinidade de despertar. O principal despertar nosso é saber que só o amor incondicional evolui e nos encaminha para sermos seres melhores, né? E evoluirmos para cuidar dos outros. Tem gente que, eu não estou para isso não. Eu vou sair, vou me divertir. Não estou para cuidar de pai e mãe não. Vou botar lá no asilo, vou jogar para lá. Não vou ver não, eu vou me divertir, não vou visitar não. Aí depois, quando for para o outro lado, não vai ser nem resgatado. Você não quis saber dos seus, o Criador te deu uma família, ou você escolheu a família. Porque a coisa é assim, tem espíritos que podem escolher a família, outros espíritos não. Tem que nascer na família que for determinado. Tem outros espíritos também que escolhem até nascer numa família ruim para aprender ou para ver se consegue ajudar aquela pessoa. Então, há muitas maneiras de reencarnar, tá? Mas essas pessoas, então, poxa, você nasceu numa família
cuidaram de você quando era criança, agora que estão precisando, você abandona. Quando falece, vai ser abandonado. Ninguém vai te resgatar. Possivelmente porque uma pessoa que abandona os seus familiares, assim, não é espírita ou espiritualista, porque os espiritualistas, que eu saiba, não fazem isso. Então, não é uma pessoa desperta. Nem se incomoda em saber se tem vida do outro lado ou não. Então, quando morrer, fica na escuridão, fica ali. Pode ser bilhares de anos, milhões de anos. Pode ser que desperte, pode ser que não. Se arrepender, pode ser que se arrependa, mas o perigo está. Ficar ali se arrependendo todo o tempo, acaba se autotransformando num ovoide. Espírito ovoide, fica formato do ovoide, fica ali, sofrendo. Com semiconsciência, fica sofrendo, chorando. Então tem que ter cuidado, porque nós formatamos isso. Somos co-criadores. Quando você fica se arrependendo todo o tempo, a gente tem que se arrepender dos nossos erros, mas se arrependeu, pedimos perdão a nós próprios, nos auto-perdoamos e pronto, acabou. Agora, ficar sempre naquilo, mesmo depois da morte, ficar sempre com aquele pensamento, mesmo depois da morte, somos co-criadores, aí criamos essa situação, né, com a energia criadora que nós temos dentro de nós, porque nós somos do Criador, o Criador nos fez, temos a energia dele, somos co-criadores por isso. Então, aí vai acontecer isso com essa pessoa, vai sofrer. E aí? Perde duplo etérico, perde perispírito e fica lá com o mental sofrendo. E aí, né? Então, senhores, procurem entender, procurem ler, procurem ver vídeos para vocês entenderem. Se não entendeu aqui, vai procurar, porque às vezes a gente não entende num livro que lê, não entende no segundo, no terceiro livro, mas de repente aparece até um vídeo ou alguém te diz alguma coisa e você desperta, né? Você entende. Eu, por exemplo, demorei anos e anos e anos para tirar as minhas dúvidas do perispírito, que o estudo do perispírito é muito confuso. Muito confuso. Se confunde com... E a alma se confunde com o espírito. Então é bom sempre dizer espírito, espírito. Este é o verdadeiro nome, espírito. Verdadeiro corpo. Então, assim, há muitas controvérsias, até que chegou um momento em que eu comecei a entender melhor, e agora com as novas informações que estão vindo, que eu não sabia nem que a gente podia perder o perispírito, e fica, vamos dizer, a gente sente até mais liberdade, a verdade liberta, é verdade. E é certo, é correto, porque quando a gente começa a saber a verdade das coisas, parece que está até um alívio. Ah, então é assim, é assim. O perispírito, quando a pessoa vira um ovoide, ele perde o perispírito e depois é uma complicação para refazer, né? Refazer esse perispírito no espírito, para ele ter a chance, a oportunidade de reencarnar novamente. Senão ele vai ficar toda a vida, bilhões e bilhões de anos ali, como ovoide. Isso são técnicas extraterrestres. E que outros espíritos
Porque, veja bem, toda pessoa que não está aqui na Terra, não está nesta dimensão, toda pessoa é extraterrestre. Alguns dizem, Jesus Cristo é um extraterrestre. Sim, ele é um extraterrestre, ele entra em naves, é verdade, e ele já faz seres, é verdade. Quando ele esteve aqui, há 2000 e poucos anos, ele já era um extraterrestre. E foi difícil ele se adaptar ao corpo pesado, né? Esse corpo pesado, né? Às vezes a gente sente um corpo, incomoda, né? Parece que tem uma coisa incomodando. Porque pesa, o corpo é pesado, né? Pesado. Cheio de minerais, cobre, manganês, magnésio, cálcio, etc, 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 etc. Bom, fico por aqui, senhores. Esse mês hoje é sexta-feira, já de carnaval, é dia 17, Rio de Janeiro, ano de 2023. Faça o possível para não beber bebida alcoólica. E os espíritas tenham cuidado também na fantasia que vão colocar, tá? Agora eu me lembrei de uma coisa, eu vou falar reprovando, né? Lógico, porque, poxa, uma pessoa espírita e que frequenta diversos lugares, vai aqui, vai ali, igreja messiânica, não sei o quê, está sempre procurando. Aí chega no carnaval, escolhe se fantasiar de diabo. Pelo amor de Deus. Então, a pessoa é espírita e se fantasia de diabo? Estranho isso, né? No meu entender, eu acho isso meio estranho, né? Mas, enfim, vou dizer para vocês, cuidado, porque se essa pessoa se fantasia, ela está chamando. Quando ela sair por aí, vai atrás do bloco e tá chamando entidades que têm a ver com isso. A entidade das trevas. Então, tudo, as nossas ações, nosso comportamento, o que dizemos e o que pensamos, atrai as coisas, né? Bom, senhores, espero ter ajudado, porque a minha intenção dos vídeos é ajudar as pessoas, né? Espero ter ajudado. Se de todas as pessoas que não acreditam que a vida do outro lado, de todas essas pessoas, se apenas uma entender, valeu o meu vídeo. Então, paz e luz a todos e um abraço de luz, um abraço de amor incondicional a todos vocês e para o planeta Terra. Que assim seja.